Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Capítulo 19. A verdade é algumas vezes o escolho de um romance. Na vida real, recebemo-la como ela sai dos encontrados casos ou da lógica implacável das coisas. Mas, na novela, custa-nos a sofrer que o autor, se inventa, não invente melhores. E, se copia, não minta por amor da arte. Um romance que estriba, na verdade, o seu merecimento é frio, é impertinente, é uma coisa que não sacode os nervos, nem tira a gente, sequer uma temporada, enquanto ele nos lembra deste jogo de Nora, cujos alcatruzes somos, uns a subir, outros a descer, movidos pela manivela do egoísmo. A verdade. Se ela é feia, para que oferecê-la em painéis ao público? A verdade do coração humano. Se o coração humano tem filamentos de ferro que o prendem ao barro de onde saiu, ou pesam nele e o submergem no charco da culpa primitiva, para que é emergi-lo, retratá-lo e pô-lo à venda? Os reparos são de quem tem o juízo no seu lugar. Mas, pois que eu perdi o meu a estudar a verdade, já agora a desforra que tenho é pintá-la como ela é, feia e repugnante. A desgraça a fervora ou quebranta o amor? Isso é que eu submeto à decisão do leitor inteligente. Factos e não teses é o que eu trago para aqui. O pintor retrata uns olhos e não explica as funções ópticas do aparelho visual. Ao cabo de 19 meses de cárcere, Simão Botelho almejava um raio de sol, uma lufada de ar não coada pelos ferros, o pavimento do céu, que o da abóbada do seu cubículo pesava-lhe sobre o peito. A ânsia de viver era a sua, não era já a ânsia de amar. 6 meses de sobressaltos diante da forca deviam distender-lhe as fibras do coração. E o coração, para o amor, quer-se forte e tenso, de uma certa rijeza, que se ganha com o bom sangue, com os anseios das esperanças e com as alegrias que o enchem e reforçam para os reveses. Caiu a forca pavorosa aos olhos de Simão. Mas os pulsos ficaram em ferros, o pulmão ao ar mortal das cadeias, o espírito entanguido na glacial estupidez de umas paredes salitrosas e de um pavimento que ressoa aos derradeiros passos do último padecente e de um teto que filtra à morte a gotas de água. O que é o coração? O coração dos 18 anos, o coração sem remorsos, o espírito anelante de glórias ao cabo de 18 meses de estagnação da vida. O coração é a víscera, ferida de paralisia, a primeira que falece sufocada pelas rebeliões da alma que se identifica à natureza e a quer e se devora na ânsia dela e se estorce nas agonias da amputação, para as quais a saudade da aventura extinta é um cautério em brasa. E o amor, que leva ao abismo pelo caminho da sonhada felicidade, não é sequer um refrigério. Ao deslaçar da garganta a corda da justiça, Simão Botelho teve uma hora de desafogo, como que sentia o patíbulo lascar entre os seus braços, e então convidou o coração da mulher que o perdera a assistir às segundas núpcias da sua vida com a esperança. Depois, a passo igual, a esperança fugia-lhe para as areias da Ásia e o coração entumecia-se de fel, o amor afogava-se nele, morte inevitável, quando não há abertura por onde a esperança entra a luzir na escuridão íntima. Esperança para Simão Botelho, qual? A Índia, a humilhação, a miséria, a indigência. E os anelos daquela alma tinham mirado as ambições de um nome. Para a felicidade do amor envidava as forças do talento. Mas, além do amor, estava a glória, o renome e a vã imortalidade, que só não é demência nas grandes almas e nos gênios que se sentem previver nas gerações vindouras. Mas grinaldas de amor a escorrerem sangue dos espinhos, essas infiltram veneno corrosivo no pensamento, apagam no seio a faísca das nobres afoitezas, apoucam a ideia que abrangera mundos e paralisam de mortal espasmo os estos do coração. Assim te sentias tu, infeliz, quando 18 meses de cárcere, com o patíbulo ou degredo na linha do teu porvir, te haviam matado o melhor da alma. A ti mesmo perguntavas pelo teu passado e o coração, se ousava responder, retraía-se, recriminado pelos ditames da razão. De além, daquele convento onde outra existência agonizava, gementes queixas te vinham espremer fel na chaga. E tu, que não sabias nem podias consolar, pedias palavras ao anjo da compaixão para ela e recebias as do demónio do desespero para ti. Os 10 anos de ferros em que lhe quiseram minorar a pena eram-lhe mais horrorosos que o patíbulo.
E aceitá-los-ia, porventura, se amasse o céu, onde Teresa bebia o ar que nos pulmões se lhe formava em peçonha? Creio. Antes a masmorra, onde pode ouvir-se o som abafado de uma voz amiga. Antes os paroxismos de 10 anos sobre as lajes úmidas de uma enxovia, se, na hora extrema, a última faísca da paixão, ao bruxulear para morrer, nos alumia o caminho do céu por onde o anjo do amor desditoso se levantou a dar conta de si a Deus e a pedir à alma do que ficou. Teresa pedira a Simão Botelho que aceitasse 10 anos de cadeia e esperasse aí a sua redenção por ela. 10 anos, dizia-lhe a enclausurada de Monchique. Em 10 anos terá morrido meu pai e eu serei tua esposa, e irei pedir ao rei que te perdoe se não tiveres cumprido a sentença. Se vais ao degredo, para sempre te perdi, Simão, porque morrerás, ou não acharás memória de mim quando voltares. Como a pobre se iludia nas horas em que as débeis forças da vida se lhe concentravam no coração. As ânsias, a lividez, o deperecimento tinham voltado. O sangue, que criara novo, já lhe saía engolfadas com a tosse. Se por amor ou piedade o condenado aceitasse os ferrolhos 3.650 vezes corridos sobre as suas longas noites solitárias, nem assim Teresa sustaria a pedra sepulcral que a vergava de hora a hora. Não esperes nada, mártir, escrevia-lhe ele. A luta com a desgraça é inútil e eu não posso já lutar. Foi um atroz engano o nosso encontro. Não temos nada neste mundo. Caminhemos ao encontro da morte. Há um segredo que só no sepulcro se sabe. Ver-nos-emos? Vou. Abomina a pátria, abomina a minha família. Todo este solo está nos meus olhos coberto de forcas e quantos homens falam a minha língua, creio que os ouço vociferar as imprecações do carrasco. Em Portugal, nem a liberdade com a opulência, nem já agora a realização das esperanças que me dava o teu amor, Teresa. Esquece-te de mim e adormece no seio do nada. Eu quero morrer, mas não aqui. Apague-se a luz dos meus olhos, mas a luz do céu quero-a. Quero ver o céu no meu último olhar. Não me peças que aceite 10 anos de prisão. Tu não sabes o que é a liberdade cativa 10 anos. Não compreendes a tortura dos meus 20 meses. A voz única que tenho ouvido é a da mulher piedosa que me esmola o pão de cada dia e a do aguazil que veio dar-me a sarcástica boa nova de uma graça real que me comuta o morrer instantâneo da forca pelas agonias de 10 anos de cárcere. Salva-te se podes, Teresa. Renuncia ao prestígio de um grande desgraçado. Se teu pai te chama, vai. Se tem de renascer para ti uma aurora de paz, vive para a felicidade desse dia. E, se não, morre, Teresa, que a felicidade é a morte, é o desfazerem-se em pó as fibras laceradas pela dor, é o esquecimento que salva das injúrias a memória dos padecentes. As palavras únicas de Teresa, em resposta àquela carta, significativa da turbação do infeliz, foram estas. Morrerei, Simão, morrerei. Perdoa tu ao meu destino. Perdi-te. Bem sabes que sorte eu queria dar-te. E morro, porque não posso, nem poderei jamais resgatar-te. Se podes, viva. Não te peço que morras, Simão. Quero que vivas para me chorares. Consolar-te-á o meu espírito. Estou tranquila. Vejo a aurora da paz. Adeus até ao céu, Simão. Seguiram-se a esta carta muitos dias de terrível taciturnidade. Simão Botelho não respondia às perguntas de Mariana. Diluía-as arroubado nas voluptuosas angústias do seu próprio aniquilamento. A criatura posta por Deus ao lado daqueles 18 anos tão atribulados chorava. Mas as lágrimas, se Simão as via, tiravam-no da mudez sossegada para ímpetos de aflição que afinal o extenuavam. Decorreram 6 meses ainda. E Teresa vivia, dizendo às suas consternadas companheiras que sabia ao certo o dia do seu trespasse. 2 primaveras vira Simão Botelho pelas grades do seu cárcere. A terceira já enflorava as hortas e esverdeara as florestas do Candal. Era em março de 1807. No dia 10 deste mês, recebeu o condenado intimação para sair na primeira embarcação que levantava a âncora do Douro para a Índia. Nesse tempo vinham aqui os navios buscar os degredados e recebiam em Lisboa os que tinham igual destino. Nenhum estorvo impedia o embarque de Mariana, que se apresentou ao corregedor do crime como criada do degredado, com passagem paga por seu amo. E a passagem valia bem, disse o galhofeiro magistrado. Simão assistiu ao encaixotar da sua bagagem, numa quietação terrível, como se ignorasse o seu destino.
Quis muitas vezes escrever a derradeira carta à moribunda Teresa e nem sinal de lágrimas podia já enviar-lhe no papel. Que trevas, meu Deus! Exclamava ele, e arrancava a mãos cheias os cabelos. Dai-me lágrimas, senhor, deixai-me chorar, ou matai-me, que este sofrimento é insuportável. Mariana contemplava estarrecida estes e outros lances de loucura, ou os não menos medonhos da letargia. E Teresa, bradava ele, surgindo subitamente do seu espasmo. E aquela infeliz menina que eu matei? Não hei de vê-la mais, nunca mais. Ninguém me levará ao degredo a notícia da sua morte. E, quando eu a chamar para que me veja morrer digno dela, quem te dirá que eu morri, ó mártir?